existe a necessidade de contratar o Sales Navigator ou, utilizando bem o LinkedIn, eu já consigo obter bons resultados, Leandrão? Excelente pergunta do Robson Rocha. A gente trocou uma ideia lá no Instagram. Eu já dei uma resposta para ele, evidente. Mas eu queria trazer esse tópico aqui para o nosso episódio, porque muita gente às vezes acaba acreditando que a única forma de você prospectar dentro do LinkedIn é utilizando a ferramenta Sales Navigator. O que é o Sales Navigator? É um módulo interno do LinkedIn que possibilita que o vendedor, né, o hunter, o caçador, o prospectador, o BDR ou o SDR consiga ter uma série de informações daquela pessoa que ele quer prospectar, que ele quer vender, sem ter que necessariamente adicionar essa pessoa. Além disso, ele consegue mandar um e-mail, que seria o e-mail por dentro do LinkedIn. Ele consegue analisar algumas informações mais estratégicas do ponto de vista daquela pessoa, não só, por exemplo, as empresas que ela passou, mas olhar para os profissionais que interagiu, olhar a frequência de publicação, enfim, ele consegue, como um hunter, como um prospectador, ter mais informação da pessoa a ser prospectada. E como é uma ferramenta paga, é evidente que o LinkedIn vai entregar a sua mensagem com mais prioridade para aquele lead, para aquela pessoa que está dentro do LinkedIn, tá? Então eu contextualizei o Sales Navigator. Eu não quero dar aula sobre Sales Navigator, até porque a gente precisaria de um episódio inteiro para falar dessa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa. Só que por ela ser uma ferramenta maravilhosa, ela tem um custo mais alto que outras ferramentas de prospecção. Ela é uma ferramenta de dentro do LinkedIn e você vai precisar, de fato, desembolsar um ticket mais alto para você fazer a prospecção. A pergunta dele, e eu sei porque eu conversei com ele depois, é se ele precisa chegar logo no Sales Navigator para fazer prospecção. Nesse ponto específico, eu acredito que não, tá? Você pode fazer boas prospecções dentro do LinkedIn usando o seu perfil, usando a sua forma de comunicação, usando o fato de você ser interessante e ser interesseiro na rede, usando, por exemplo, a sua rede de conexão, se conectando, por exemplo, com pessoas estratégicas que demandam o seu produto ou o seu serviço. Quando você esgotar essas estratégias de social selling, inclusive nós temos episódio aqui no Papo de Vendedor sobre social selling, vale a pena você procurar no nosso feed social selling ali no Spotify para escutar esse episódio, para você entender a quantidade de técnicas de prospecção que você tem através do social selling. Quando você esgotar efetivamente essas estratégias de prospecção, aí sim você parte para um Sales Navigator, ok? Só que eu quero fazer um disclaimer. Eu acho que tão importante quanto a ferramenta é o processo de prospecção. Tem muito vendedor que nos procura no Instagram, Dani, que às vezes ele quer prospectar, ele quer buscar negócio, ele quer montar lista de prospecção, e ele às vezes acaba ancorando muito na ferramenta e ele esquece de ancorar no processo. Quando a gente fala de processo de prospecção, a gente fala, na verdade, de cadência de contato, né? Então eu vou primeiro adicionar o Daniel no LinkedIn e depois eu vou mandar uma mensagem? Ou será que eu mando uma mensagem junto com o pedido de conexão? Depois, eu mando um e-mail para ele e com a apresentação do meu negócio? Será que eu não tento ligar para ele na empresa, no telefone fixo? Ou se eu descubro o celular dele? Como é que eu desenho essa cadência de prospecção para eu efetivamente usar aqueles nomes que eu levantei dentro do social selling ou dentro da construção de uma lista? Eu não quero aprofundar o conceito de cadência de prospecção, até porque sim, tem episódio aqui no nosso podcast, é só ir lá no feed do Spotify e procurar prospecção. Tem 3 programas que vão trazer bastante informação com relação à prospecção. O meu ponto é mostrar para o Robson que a prospecção pelo LinkedIn não é só a conexão. Existem muitas outras coisas, muitas outras atividades e ações que vêm depois. E você precisa se preocupar com essas ações, com essas atividades para você ter sucesso. E aí sim, quando você precisar de mais volume, quando você precisar de mais pessoas entrando no teu funil de prospecção, aí sim você parte por uma ferramenta
como Sales Navigator. Até porque a tua estratégia de prospecção, o sucesso que você vai ter com a estratégia de prospecção sem o Sales Navigator, já vai te trazer recurso financeiro, já vai te trazer dinheiro para você partir para uma ferramenta paga, tá? Então sim, eu sou a favor da ferramenta, mas eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Conforme a tua maturidade na prospecção, você vai escalando as ferramentas. Beleza? É isso aí. E a gente tem, né, os 2 episódios com a Michelle, tem o episódio de social selling e tem um episódio falando, acho que sobre LinkedIn mesmo, né? Sobre turbinar, carreira. Sobre turbinar o perfil do LinkedIn e tal, vale a pena ouvir os 2. E como o Leandro falou, antes de partir para a ferramenta paga, você já se sentir à vontade prospectando pelo LinkedIn, né? Você já conseguir fechar alguns contratos antes, né? Sempre que você adicionar alguém, que você viu que a pessoa ali está no seu perfil de cliente ideal, existe uma forma certa de procurar isso ali, você pode procurar por cargo, você pode procurar por cidade, enfim, por empresa. Antes de tentar vender para a pessoa, comenta um post da pessoa, a pessoa gosta quando aparece comentário nas coisas que ela escreveu lá, ela vai lá curtir seu comentário, vai responder o seu comentário. Isso já vai deixar a pessoa curiosa. Quem foi esse cara que comentou no meu artigo aqui? Vai entrar no seu perfil, vai ver mais ou menos o que você faz, né? E depois você começa a ter uma troca de ideia com essa pessoa, né? Isso. Vale a pena a pessoa ter uma curiosidade de entrar no seu perfil antes, né? E como fazer a pessoa, né, vir até o seu perfil? Você só adicionando ele, muitas vezes a pessoa só vai lá, adiciona as pessoas que estão ali na listinha, né, que foi recém-adicionado, e não entra a ver todo mundo, né? Se você faz alguma coisa diferente do que a média ali na rede da pessoa, vai gerar um pouquinho mais de curiosidade, né? Então, lê um artigo da pessoa, faz um comentário inteligente, né? Comenta alguma coisa ali, curte alguns posts e tal, faz a pessoa entrar no seu perfil, depois você troca uma ideia com a pessoa, né? Sua chance de ter uma resposta é muito maior do que aquele cold messaging, né? Ficar mandando mensagem fria para todo mundo dentro da rede. O importante de você já estar acostumado de prospectar dentro da rede é porque a ferramenta paga só vai te dar mais recurso. Se você não está acostumado com o processo, como o Leandro disse, você vai estar gastando dinheiro para aprender, né, uma ferramenta paga mensal, né, com um ticket alto. Então, se você vai começar a aprender já pagando Sales Navigator, se você não conseguir resultado rápido, vai ser difícil isso te retornar, né? Se você já está conseguindo fechar negócio sem a ferramenta, quando você tiver com a ferramenta, você escala isso, né? Mas é importante que você já esteja com o perfil turbinadinho, que você já esteja entendendo o fluxo dentro da ferramenta para chamar a atenção das pessoas, puxar as pessoas para o seu perfil. O que você tem que fazer antes para a pessoa responder a sua mensagem. Enfim, todas essas coisas vão facilitar a sua vida, né, e vão tornar ali o investimento do Sales Navigator um investimento que tem maior chance de voltar. Exatamente. E nunca se esqueça, Robson, você precisa caprichar na sua abordagem. Se você estiver mandando uma mensagem no inbox, se você estiver mandando um e-mail, você precisa entender quais são os pontos da abordagem que vão gerar mais conexão, porque o que você quer é fazer com que a pessoa saia do estado de ocupada, de desinteresse, de focada em outra coisa e vá para o estado de curiosa, de alguém que quer saber mais sobre a informação. Então, eu diria que tão importante quanto aprender a fazer lista de prospecção é você abordar de forma correta, porque o segredo da prospecção está sim na abordagem. Inclusive é um dos workshops mais demandados aqui dos Supervendedores, o workshop de prospecção, conexão e abordagem de novos clientes. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!